Olá, irmãos. Bom dia. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24 diz assim: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. O que significa Jesus ter levado os nossos pecados sobre Ele? Você já tentou se colocar no lugar de alguém? Pensar como alguém pensa? Sentir o que alguém sente? Jesus fez isso, literalmente. Ele viveu a nossa vida. Ele viveu a vida dos mais desmerecidos, dos mais esquecidos, dos mais desprezados. Não é à toa que o profeta Isaías, quando fala dele no capítulo 53, diz: desprezado de todos. Ele viveu numa periferia, nasceu numa estrebaria, num curral. O Rei do Universo, o Criador do mundo, escolheu o lugar mais improvável. Pode-se perceber completamente em Jesus a ausência de arrogância. Então, respondendo a nossa pergunta de hoje já, o que significa Jesus ter levado sobre si os nossos pecados? Nós vivemos uma vida de pecado. Somos pecadores. Apesar de que, se você está me ouvindo hoje, é porque você quer acertar, você não quer errar. A maioria de nós não quer errar. Se você me ouve hoje, você também quer ficar ao lado de Deus. Só que nós pecamos. Então Jesus levar os nossos pecados significa que Ele viveu a nossa vida. Mesmo sem pecar, Ele assumiu a responsabilidade, a consequência da vida dos pecadores. Ele desceu, literalmente e também metaforicamente, Ele desceu até nós. Não é o ser humano que se eleva até Deus, como muitos pensam, mas é Deus que desce até nós. Ele sabia que o ser humano queria estar perto do seu Criador, e Ele fez isso. Ele se aproximou. Isso significa Ele ter levado sobre si os nossos pecados. Só que é claro, esse ato dele tinha que ter uma consequência. Jesus fazer isso tinha um preço. Assim como um salva-vidas corre o risco de perder a vida quando vai salvar alguém. E foi justamente isso que Jesus fez. E a boa notícia é que Ele conseguiu. Ele nos libertou completamente de quem nós somos. Ele modificou plenamente a
nossa realidade. Antes, o ser humano não tinha sequer um espelho ou uma visão de como Deus era ou de como Ele mesmo seria. O próprio povo de Israel se perguntava até quando? Quando Deus enviaria o libertador? É claro que muitos pensavam que o libertador libertaria eles dos problemas do agora, do hoje, dos problemas circunstanciais. E é assim que muitas vezes nós esperamos que Deus também venha agir na nossa vida. É por isso que muitas igrejas estão cheias, porque elas estão atrás de Deus para resolver seus problemas de agora, suas situações de agora. Eu não estou dizendo que você e eu temos que acumular problemas e aceitar os problemas. Mas o que é a prioridade para Deus, na sua opinião? Se você tivesse um filho, ou você que tem filho, qual é a sua maior preocupação com o seu filho? Será que são com as simples vontades que ele tem? Ou é com o seu futuro? Com aquilo que realmente vai acompanhá-lo a maior parte do tempo? Educação, saúde, caráter acima de tudo, não é isso? Mas é claro que o filho, além de vontades, também tem necessidades do dia a dia. E Deus se preocupa com todas elas, mas a prioridade de Deus é aquilo que Ele gasta a maior parte do seu tempo. Porque Ele sabe que sem Ele nós não temos condição. Então, Ele sabia que o maior presente que o ser humano precisava era a libertação do pecado. Não era de um rei poderoso, majestoso e cheio de roupas bonitas e belas. Até quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou sentado num jumentinho, que era o símbolo que os reis da época usavam para demonstrar que vieram em paz. E Jesus disse: deixo-vos a paz. Eu não vim enfrentar ninguém, muito pelo contrário. Eu vim tirar o que mais te machuca e o que mais te limita, o que mais te prende, que são os seus pecados. E se tinha alguém que entendia de pecado, que entendia de culpa, porque tinha negado a Jesus, esse alguém era Pedro. E aqui no texto que nós lemos hoje ele diz, ele mesmo levou sobre si os nossos pecados. Aquelas palavras duras que ele disse sobre Jesus, Jesus carregou junto com a cruz. O meu pecado, ele disse para si mesmo. A minha dívida, a minha pecaminosidade, Jesus levou sobre si. Ele carregou sem hesitar, com todo o amor que cabia em si. Tanto amor que as pessoas não queriam deixá-lo ir para o céu quando ele foi levado, foi arrebatado ao céu.
As mulheres, ao verem Jesus numa sexta-feira, em direção ao Calvário, choravam em agonia, porque elas percebiam que ele não merecia. O próprio Pilatos disse: eu não vejo nele crime algum. As palavras mais sensatas que saíram da boca de Pilatos foram essas: eu não vejo nele crime algum. Mas foi isso que ele fez. E aqui o apóstolo Pedro, parafraseando, ou seja, repetindo de forma muito bonita, muito bela, Isaías 53, ele diz: pelas suas feridas, nós fomos curados. Hoje, muitas pessoas cometem um ato bonito e especial de doar sangue. Ele reflete de uma forma muito simples, mas parecida com aquilo que Jesus fez. Ele doou aquilo que nós todos precisávamos para continuar vivendo. Ele doou seu próprio sangue. Ele doou sua própria vida. Levar sobre si os nossos pecados, que aparece até como simbolismo de doença, o pecado como uma doença, Jesus levou. As feridas dele, ou seja, o castigo dele, a maldição que ele carregou sobre ele, foi e é para nós a cura verdadeira. Porque se existe em nós algo que não existe remédio na farmácia que pode resolver, nem nas plantas, nem nenhum médico, é essa agonia que o pecado traz. A agonia crônica que Jesus sentiu lá no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, para dar a nós cura, alívio, paz. A minha paz eu dou a vocês. E no final ele disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, tem um peso que você não consegue carregar? Deixa que eu levo para você, filho. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a força. Entregue para mim. Qual é o seu peso? O apóstolo Pedro aqui também, nessa mesma carta, no capítulo 5, verso 7, ele diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, todo problema, toda angústia, tudo aquilo que te prendeu, te afastou de mim, meu filho. Tudo aquilo que te escraviza ou te escravizou, entregue para mim, filho. Eu tenho poder. Eu tenho todo o poder de livrar você, de restaurar você. E se tem alguém que podia falar de restauração, esse alguém era Pedro. Tanto é que na Bíblia aparece a parte ali em João capítulo 21. No subtítulo, o autor chegou a colocar ali, o escritor: Jesus restaura Pedro. Ele também quer restaurar você, renovar você, transformar a sua situação de uma vez por todas. E não importa o que você está vivendo hoje, Jesus pode mudar completamente a sua realidade. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite. Feliz sábado e que Deus te abençoe.